Todos nós sonhamos em levar uma vida despreocupada. Família feliz, dinheiro no bolso, viagens, carros de luxo, uma casa de cinema, pelo menos 2 carros lavadinhos na garagem, filhos saudáveis, sempre sorridentes, que não dão nenhuma preocupação, maridos e esposas que acordam cantando Oh Happy Day, oh Happy Day, maquiados com o cabelo feito e com hálito, ó, fresquinho. Outros buscam uma vida de cantor ou de jogador de futebol. Querem andar para cima e para baixo com seu jatinho particular, ter pelo menos 2, 3, 4, 8 carros na garagem, alguns milhões de reais na conta bancária à disposição para levar a vida que consideram a vida ideal. Ou seja, a maioria das pessoas está em busca daquilo que consideram a vida perfeita. Se este é o tipo de vida que você quer ter, saiba que eu não faço a mínima ideia de como faz para ter essa vida todos os dias. E se você souber de alguém que souber como faz para ter uma vida perfeita, tipo o comercial de margarina, sem nenhum probleminha, me avisa que eu também quero saber como faz, né? E o dia que eu souber também, gente, eu venho aqui e gravo um vídeo para vocês. Fiquem tranquilos, tá? Então, eu não queria te falar isso agora, mas me obriga a falar. A vida só começa a prosperar quando você consegue compreender que ela é perfeita exatamente da maneira que ela é. Eu posso querer mudar? Claro que eu posso, mas o ponto de partida para as mudanças desejadas é de onde eu estou e não de onde eu quero estar. Mas se você quiser entender o porquê está tão difícil prosperar, ou considera que pelo esforço empenhado você já deveria estar ganhando mais dinheiro, ser mais reconhecido, ou ter uma vida mais fluida, fica comigo que aquilo que eu vou te ensinar aqui é quase um segredo. Mas não é uma chave que vai mudar sua vida toda para você ficar multimilionário da noite para o dia. Não, não é isso que eu explico. O que eu vou te ensinar vai ajudar você a compreender o porquê a vida fica amarrada, mesmo quando você faz tudo certinho. Afinal de contas, não é justo, né? Você estudar feito um camelo, trabalhar feito um condenado e viver uma vida inteira sem usufruir dos frutos da sua dedicação. A Geise é minha amiga e também cliente. Ela tinha uma vida financeira travada, um relacionamento desafiante, não conseguia emagrecer, sentia-se ansiosa sempre, sofria de depressão. Durante muito tempo eu acompanhei ela como amigo e vi que a vida dela era muito travada. Quando ela me procurou, eu até insisti um pouco para ela fazer um trabalho comigo, para entrar no Ellen Connect, para ela buscar esses conhecimentos, né? E quando eu insistia com ela, ela falava que ela já sabia de tudo sobre energia, frequência e vibração. Pior, ou melhor, ela até sabia sim bastante sobre energia, frequência e vibração, muito mais do que eu em alguns pontos. Só que ela pensava que só pensar positivo era o suficiente. Ela já pensava positivo, conhecia a lei da atração e de certa forma ela achava que isto era tudo. Veja como ficou a vida da Geise após ela adquirir os Ellen conhecimentos. Imagine uma vida onde você faz planos e cada passo que você dá para realizar aquele plano, você dá 3 passos para trás. Cada coisa que dá certo para aquele plano, 3 coisas dão errado. Imaginou? Então, essa era a minha vida há 4 anos atrás. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Geise Vogel, eu sou aluna e paciente do Dr. João Paulo Marquezin e conheci a Sapiência Elanvier e o treinamento Elanvier há 4 anos atrás e mudou totalmente a minha vida. Foi através de um projeto que eu tinha um projeto de abrir uma sala comercial e então eu fui até me queixar com o doutor, que eu falava assim, gente, não sei o que acontece, doutor. Surgia uma sala comercial para alugar, e aí a gente se empolgava, fazia contrato, ia para fazer contrato, tinha um problema na sala comercial. Não deu certo, foi alugar outra sala, tava tudo certo, tava tudo em ordem, a pessoa desistiu porque abria um comércio naquele lugar. Existia uma sala comercial que ela era 2 vezes o valor maior do que a gente queria, poderia naquela época investir para abrir a nossa empresa. E eu me lembro que essa sala era bem no centro e que eu até olhei pro telefone, mas eu não liguei. E depois de ter corrido de 2 Elan, porque lógico, como todo ser humano escasso, é óbvio que eu ia me sabotar, né? E foi isso que eu fiz. Então, eu me sabotei por 2 ou 3 ocasiões, até que o doutor falou assim pra mim, tá doendo? Tá, doutor. Tá insuportável? Tá, doutor. Você quer que para?
então, eu quero, né? Ele falou, então vem pro Elan. Aí eu, então, doutor, mas é que, né, a mente escassa, mas é que ele falou, não, então não tá doendo o suficiente, fica aí que tá pra doer mais um pouco. A hora que ele me falou isso, eu falei, não, tá doendo sim. E aí, nesse processo de não achar sala comercial e tal, e de olhar essa aqui, eu fui pra Palotina, na imersão, e foi ali que deu aquela viradinha de chave. Eu quero resumir aqui pra vocês, pra não ficar muito comprido. Mas foi voltando da imersão, eu meti a cara na sala, somente liguei, ela estava disponível para locação, foi muito fluido para alugar. O detalhe é da onde que ia sair dinheiro. A mente escassa de novo, né? Eu lembro que passou 2 dias e caiu um valor de 70 mil reais na minha conta. Imediatamente eu fui até o banco para devolver esse dinheiro. Eu falei, não é meu esse dinheiro, alguém depositou errado, né? E tudo mais. A pessoa falou, não, Geise, esse dinheiro veio de Marília, São Paulo, e é para vocês, é de vocês. Deu como assim, né? Era de um orçamento que a gente tinha feito há 2 anos atrás. E ficou assim enrolando esses 2 anos. Não fechava, sempre tinha alguma coisa, sempre tinha algum problema que não fechava esse orçamento. E 2 dias depois que eu fiz toda a limpeza na imersão, caiu esse dinheiro na minha conta e era o pontapé inicial que eu precisava para organizar toda a documentação, a questão de mobília, equipamento, ferramentas, né, e tudo mais. E nessa mesma semana, que eu não sabia como eu ia mobiliar a sala comercial, nós tivemos a nossa primeira venda de fotovoltaico. E o nosso cliente, ele tinha uma fábrica de móveis planejados, móveis sob medida. E aí, na hora, ele falou, você aceita fazer uma permuta? Eu falei, claro, eu aceito. Era exatamente o que eu precisava, o resto eu já tinha resolvido. Eu me lembro também que nós tínhamos um Ford Ka e tínhamos também um Golzinho quadrado e morávamos numa casa de 45 metros quadrados. Por quê? Porque a mente escassa, quando resolveu abrir a sala comercial, achou que não podia pagar aluguel. E aí a gente foi morar de favor numa casinha dessas de Coapar, né? Que são casinhas do governo, de uma tia minha. E para não ter que pagar 2 aluguéis, então da sala comercial e aluguel da casa. E aí a gente foi morar lá e tinha esses carros. E eu não sei especificar o tempo, porque eu, infelizmente, eu não presto atenção nesses detalhes, porque a vida foi fluindo tão facilmente com cliente, com venda, com funcionário, com as coisas acontecendo, mas em menos de 1 ano, exatamente, menos de 1 ano, eu estava tirando o meu carro zero. Comprei uma EcoSport 0 km, inclusive estava no meio já tinha começado a pandemia e estava todo mundo com medo, os comércios todos fechando e ninguém entendia por que eu e o meu esposo não estávamos com medo. E a gente falou, não, a gente não tá com medo, porque a gente fez um desbloqueio mental aí que destravou a nossa vida e a gente simplesmente decidiu que não iríamos participar da crise. Simples assim. E então veio o EcoSport, em seguida a gente já estava com uma frota de veículos. Então a gente está com 4 anos de empresa e nós temos 5 veículos. Compramos uma chácara. Veio mais 2 projetos, 2 invenções do meu esposo, que atende a parte rural e industrial. Em seguida, comecei um outro projeto também, que é a Guns N' Girls. Então, tenho um e-commerce. Em seguida, fluiu uma parceria também de e-commerce com o Grupo Mulheres da Avicultura. Enfim, gente, são 4 anos. Deu 7 minutos de vídeo aí. Tomara que o doutor consiga editar, mas são de muitas conquistas, de muitas realizações, de altos e baixos,
tá? Lembrar, é sempre importante lembrar que o Dr. João não é um santo milagroso. Ele tem um conteúdo para você fazer por você mesmo. E quando a gente decidiu fazer por nós mesmos e sempre, constantemente, relembrando desse conteúdo, utilizando os vídeos do doutor, estudando, lembrando, acompanhando, vai lá mesmo nos stories, né? Acompanhando todo o trabalho do Dr. João, a gente sempre volta lá, dá aquela âncora nas dificuldades da vida, mas sem reclamar sobre os altos e baixos e entender que eles são extremamente necessários. Por que que eu tô colocando essa lembrança? Porque existiram pessoas que fizeram comigo essa imersão e elas não entendiam por que para você funciona e para mim não funciona, né? E é uma coisa muito simples. A pessoa, às vezes, as coisas davam errado. Eu vou ficar brava com o Dr. João. Escolhia ficar brava com o Dr. João. Mas o Dr. João não é o santo milagroso. O Dr. João é um estudioso. Ele é um professor, ele é um coach, ele é um doutor. Ele é uma pessoa que trouxe anos e anos de estudo, que compilou isso para transformar em conteúdo, usou para si mesmo e forneceu as informações. Tá na mão de quem recebe isso, colocar em prática e fazer acontecer. E graças a Deus, eu e meu esposo fizemos acontecer. E hoje estamos aí, só alegria, com muita gratidão. O segundo foco que eu tive, o primeiro foco foi para trabalhar a escassez e o segundo a minha autoestima. E com o da autoestima eu consegui emagrecer, consegui perceber alguns problemas biológicos em mim, procurei outras formas para resolver, mas hoje eu sou uma pessoa que eu me amo, que eu me olho no espelho e eu me acho bonita, eu me acho importante, eu me acho especial. E tudo isso faz com que todo o resto flua também. E é isso. Espero que vocês conheçam esse método da mesma forma que eu conheci. Que vocês se alimentem desse conteúdo da mesma forma que eu me alimentei. E que a vida de vocês fluam de forma maravilhosa, assim como a minha fluiu. Gratidão. Gente, e eu confesso que eu precisei insistir um pouco pra Geise vir, mas ela veio e como vocês viram no depoimento dela, valeu a pena, né? Mas, João, quer dizer então que a lei da atração não dá certo? Afinal de contas eu falei isso antes, né? Claro que a lei da atração dá certo, gente, mas não é só pensar positivo. Pensar positivo é uma pitadinha de sal. Não tempera a vida, pode fazer a diferença, pode ser um detalhe que faz a diferença. Pode ser um detalhe que faz a diferença, mas não é apenas pensar positivo. Pensar positivo é o primeiro passo de uma sequência de passos que você precisa dar, de uma sequência de ações que você precisa tomar através de um conhecimento progressivo que leva ao sucesso que você deseja na sua vida. E esse conhecimento progressivo é justamente o que eu ensino no Elan Connect. Primeiramente, o Elan Conhecimento fez diferença em minha vida pessoal. Eu hoje posso dizer que a família é o esteio, é a força para a prosperidade, porque eu só prosperei depois que eu me resolvi com a minha família de origem. E olha que eu nem sabia que eu excluía tanto assim as pessoas da minha família. De certa forma, para mim, estava tudo bem. E às vezes você pensa que está tudo bem também com a sua família, que você não exclui ninguém, né? Que o fato de você não estar brigado com ninguém quer dizer que está tudo certinho, que a força da sua família está fluindo e chegando em você para que você possa fazer dessa força algo bonito para a vida. Mas muitas vezes você carrega fardos da sua família, como se fossem elos de uma corrente amaldiçoada que interfere em sua vida e você não está nem percebendo. Eu comecei a entender essa questão de família, que é muito mais profundo do que inteligência emocional, do que 21 dias de sei lá o quê, do que repetir frases bonitas, por volta dos meus 22 anos de idade, lá na faculdade. Para começar, gente, a minha vida era tão travada que eu tinha dificuldade financeira, eu tinha problema de relacionamento. Aos 18 anos de idade, eu tentei me matar. Aos 18 anos de idade, eu fiquei uma semana sem comer. Eu comecei 3 faculdades
e terminei apenas uma. Que bom, concluí e hoje, entre aspas, atuo mais ou menos naquilo que eu fiz. Para quem não sabe, eu sou formado em fisioterapia, eu atuo na microfisioterapia e em vários cursos de inteligência emocional que vieram a partir da microfisioterapia. E enfim, eu vivia sem dinheiro, depressivo, doente, com poucos amigos. Em uma aula magna sobre microfisioterapia, eu descobri que um conflito emocional poderia ser a raiz daquilo que nós chamamos de doença. Eu tinha anemia, o tempo todo eu estava com anemia. E eu fiquei tão apaixonado e curioso em saber mais sobre isso que eu comecei o curso. E aí, minha gente, depois foi uma viagem que não teve mais volta. Logo que eu acabei a micro, eu fiz reprogramação biológica, constelação familiar, reiki, hipnose, enfim, são 19 formações que eu tenho no total. E com essas 19 formações, na verdade, hoje são mais de 20, porque eu estou fazendo mais 2 cursos, né? Eu consegui ajudar muita gente no consultório, todos os tipos de problemas. Depressão, ansiedade, câncer, problemas de relacionamento. As pessoas me procuravam para fazer micro, mas elas mudavam de vida porque, através do meu conhecimento, eu ajudava elas a mudarem a forma de pensar. Já que o conflito causa doença, eu pensei comigo, por que tratar só a doença e não tratar o conflito? E por que tratar o conflito e não tratar a raiz do conflito? E nessa experiência de 12 anos atuando aí em consultório, eu comecei a perceber que não só comigo, mas para a maioria das pessoas que me procuravam, a raiz verdadeira do problema estava lá na família. Mas não na família diretamente. Exemplo, uma pessoa vinha com uma dor de cabeça e eu descobri que a dor de cabeça dela começou a partir de uma desvalorização profissional e financeira. E investigando e percebi que essa pessoa repetia o padrão do avô. Ou talvez percebia que o avô foi muito roubado e ela foi enganada também profissionalmente. Ou que o tataravô era um grileiro e, sei lá, e tomou terras de alguém. E hoje essa pessoa, lá profissionalmente, as pessoas tomavam as coisas dela. Então eu comecei a perceber que quase todos os problemas que causavam doenças, né, normalmente as pessoas me procuram para o meu consultório para doenças, a raiz, a causa estava em algo familiar. Você mesmo deve conhecer alguém que tinha um tio bêbado, um pai bêbado, reclamava desse membro da família e aí você foi lá e casou com um cara alcoólatra. Ou seu filho se tornou alcoólatra. Ou conhece alguém que super reclamava de como a mãe tratava e hoje se percebe tratando igual ao filho. Talvez conheça alguém que super reclamava de como era tratado pelo pai e pela mãe e hoje percebe que está repetindo os mesmos padrões. Essa semana mesmo atendi uma paciente que falava que o seu filho estava tratando ela igual a mãe dela tratava ela. Ou seja, enquanto eu não resolver os passivos emocionais que eu tenho na minha família de origem, eu não consigo força para fazer diferente. Uma vez eu atendi uma paciente, eu não lembro exatamente qual era a questão dela, mas basicamente era uma questão financeira. E na sessão a gente fez ela perceber que a trava financeira dela tinha a ver com a exclusão de um filho. Ela tinha feito um aborto provocado lá na sua adolescência, ela não tinha contado para ninguém. E aí, quando eu excluo um membro da família, quando eu, por exemplo, eu faço um aborto provocado e não dou lugar para aquilo, parte da minha força para a vida fica naquilo. Quando eu excluo o meu pai, parte da força que veio do meu pai para a vida fica naquela situação. E aí eu não tenho força para a vida fluir. Poderia contar muitas histórias para vocês sobre os resultados que eu tive nas minhas consultas. Eu dou treinamento presencial também, né? O Elon Vital Experience, que já fazem 4 anos que ele existe. Mas o objetivo do vídeo aqui é trazer um Elon conhecimento para vocês, para que vocês percebam como que o sistema familiar influencia no seu presente, como influenciou no seu passado, como influencia nos seus resultados. Seja na esfera pessoal, na esfera dos relacionamentos ou na esfera de vida profissional e financeira. Se essa aula fizer sentido para você, você pode entrar, né, ou se inscrever para o Elon Connect. E o Elon Connect é o meu curso online que traz Elon conhecimentos, ou seja, conhecimentos que levam ao impulso, à vivacidade, à força, ao entusiasmo para a vida fluir para o Brasil todo. Se não fizer sentido, pelo menos você teve algum conhecimento novo hoje. Existem alguns princípios básicos que regem o universo que são considerados como lei, tipo a lei da gravidade. A lei da gravidade diz que qualquer objeto mais pesado do que o ar tende a ser atraído para o centro da Terra. Você acredita nessa lei? Mas nunca pulou assim de um prédio de 20 andares para saber se cai mesmo, né? E você que respondeu que não, por que não tentaria? Você não acha que talvez eu e você nós possamos ser especiais e de repente a gente flutua? Vamos nós dois tentar pular para ver se a gente flutua? Por que não? Porque é óbvio, a lei da gravidade é uma lei que você não vê, não sente, não pega na mão, mas também não desafia.
Pois na família também existem algumas leis tão interessantes quanto a lei da gravidade, que se eu não observar, isso é tão ruim quanto pular do prédio achando que vai voar. Então é isso que eu quero explicar para vocês nessa parte da aula, que é um elo, um conhecimento que ajuda você a compreender pelo menos uma das leis que rege o mundo, que faz você compreender o porquê que a sua vida não está indo para frente. Por que o relacionamento não dá certo, por que tem gente que vive doente na sua família, por que está repetindo o padrão, por que às vezes parece uma bola, sabe aquelas bolas de ferro, de prisão, que você está tentando ir para frente, mas aquilo fica te puxando para trás? Isso tem a ver com algumas leis, com alguns princípios básicos. E essas leis que eu quero explicar para você agora, elas se aplicam à sua vida se você conhece ou se você não conhece essas leis. Por isso é bacana você conhecer essas leis. Aqui eu vou explicar primeiro, se fizer sentido para você. Lá no Elon Connect você vai descobrir quais são as outras leis, mas tenha certeza que essa lei já pode mudar muita coisa. Só de você compreender essa lei, muita coisa vai mudar. Então eu quero que o objetivo de explicar é você poder ir no fluxo dessa que é a primeira lei, mas talvez seja a maior lei de todas. Porque quando você não vai no fluxo dessas leis, é como você ir para uma cidade que você não conhece, e aí você entra numa rua contramão. Você não sabia que era contramão, mas se você entrar numa rua contramão e bater de frente com outro carro, você vai ter que pagar o conserto do outro carro, né? O Hélio Couto dizia assim, se eu chego na sua casa e você tem um vaso chinês, eu entro e ao entrar na sua casa, eu tropeço no seu vaso, derrubo ele e quebro, beleza, eu posso pedir desculpas, né? Mas é sensato eu pagar o seu vaso chinês, não é mesmo? E a primeira lei da família é a lei do pertencimento. Quando você não segue o pertencimento, a vida fica amarrada. Esse é o motivo de muitas coisas. Os pacientes chegavam para mim com uma dor física ou com um problema, só que a dor física está num nível corpóreo, causada por um problema emocional, que, por exemplo, uma falta de dinheiro, uma dificuldade nos relacionamentos, um problema no seu trabalho, uma falta de respeito dos filhos, uma dificuldade com o pai e com a mãe. Só que esse problema emocional é causado por algo mais profundo, que é isso que eu vou explicar agora, que é uma das leis que eu vou explicar agora, que é a lei do pertencimento. O que essa lei diz? Que um sistema familiar, todos nós temos o direito de pertencer assim como somos. Quem pertence à sua família? Você, os seus pais, avós, bisavós, tataravós, tios, tisavós, bisavós, tataravós, irmãos, incluindo não nascidos, excluídos, abandonados, deixados para trás, bons, maus, certos, errados, melhores, piores, vítimas, agressores, morais e imorais. Todos. E nós não podemos excluir nada e nem ninguém. Quando eu excluo alguém, no fundo, quem se exclui sou eu. Quando eu excluo alguém, falta uma parte minha. E se falta uma parte minha vida não vai pra frente. Se eu excluir alguém e tiver um filho, pode ser que esse filho venha me mostrar aquilo que eu excluí. Vamos dar um exemplo disso. Imagina que eu, João, não gosto do meu pai porque meu pai é alcoólatra. Imagina meu pai e minha mãe aqui atrás de mim, tá bom? Só que assim, 50% da força que eu tenho para olhar para a vida vem do meu pai. Os outros 50% da força vem da minha mãe. Quando eu não olho para o meu pai, quando eu julgo o meu pai, quando eu excluo o meu pai, na alma eu estou excluindo 50% da força que eu tenho para a minha vida fluir. E eu quero muito que a minha vida flua, mas para a minha vida fluir, eu preciso enxergar o meu pai. E aí sabe o que vai acontecer? Lá no Elon Connect tem uma aula, que vem inclusive antes dessa aula que eu estou dando agora para vocês, que eu falo sobre energia, frequência e vibração. Então, não vou explicar isso aqui agora, porque é um conteúdo que levaria mais uma hora para explicar, mas eu começo a emitir ondas. Energia, frequência e vibração, eu começo a emitir ondas e eu começo a atrair situações que me fazem lembrar do meu pai. Então eu acho um chefe alcoólatra, um vizinho alcoólatra, eu bato meu carro com alguém alcoolizado, eu ligo a TV, tá passando um bêbado. Eu vou, sei lá, numa baladinha e eu enxergo o alcoólatra lá a 1 quilômetro longe e me incomodo com o bêbado. Os meus amigos nem percebem. Já fica a dica. Aquilo que te incomoda no outro está em você, nunca está no outro. Só que existe um motivo da alma, um motivo espiritual para isso acontecer. Essas pessoas estão aparecendo na minha vida para que eu possa, é um movimento oculto de amor, já vou explicar melhor para vocês, para que eu possa enxergar o meu pai. Porque eu só vou ser feliz quando eu tiver meu pai no meu coração. Então eu acabo atraindo, através de energia, frequência e vibração, justamente aquilo que eu preciso para ficar completo e forte para a minha vida fluir. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, né? A gente lida com a vida como se a consciência fosse a única coisa que existe. Só que a consciência é só 5%. Então quando eu falo que eu quero, que eu não quero, que eu acho bonito, que eu acho feio, que eu acho bom ou ruim, que eu quero ou não quero atrair aquilo, é só 5% de mim que está atraindo ou não aquilo. Os outros 95% tem a ver com traumas da minha infância ou tem a ver com alguma exclusão familiar
que não precisa ser só o pai, pode ser os avós, bisavós, tataravós. Já eu explico pra você como é que você exclui todas essas pessoas, tá? E aí, quando eu excluo alguém, falta uma parte e inconscientemente eu atraio essas situações. Só que se no meu consciente eu julgo todo o esforço de Deus, ou da minha mente subconsciente, ou da energia do todo, em fazer eu atrair aquilo para enxergar o que faltava em mim para eu ser forte, foi em vão. E a minha vida continua amarrada. E agora tá meu pai e minha mãe excluídos, e também tá esse povo que apareceu na minha vida para que eu pudesse enxergar meu pai. Mas eu quero muito que a minha vida vá para frente. Mas para a minha vida ir para frente, eu preciso enxergar meu pai. Então eu me caso. Se a minha esposa não for alcoólatra, eu vou ter um sogro ou um cunhado alcoólatra. E se eu não tiver um sogro ou um cunhado alcoólatra, eu dou no máximo uns 3 anos e a minha esposa começa a beber. Sabe por quê? Porque o objetivo de um casal se unir é unir forças para que juntos eles possam cumprir um propósito em comum. Que é ter filhos, que é construir uma casa, que é um servir o outro. Aliás, gente, já fica uma dica sobre relacionamento. Relacionamento é servir. Se você entrou numa relação para ser servido, provavelmente você está buscando na relação aquilo que faltou dos seus pais. Então eu quero que meu marido faça aquilo que meus pais não fizeram. Eu quero que meu marido cuide de mim como uma criança. Se você não está disposto a cuidar do seu marido ou da sua esposa, isso indica que provavelmente você espera do seu marido, do seu chefe, das pessoas ao seu redor, aquilo que você não tomou dos seus pais. E essas pessoas não são capazes de dar isso para você, e porque elas não são capazes de dar isso para você, você se frustra. E aí você vem para o meu consultório com um problema físico ou emocional, e na verdade a raiz disso é um problema lá com os seus pais. Mas voltando para o meu exemplo, a minha esposa começa a beber. Por quê? Porque quando ela entra no meu sistema familiar, ela percebe que para que a gente possa dar os passos juntos, eu preciso estar forte. Como ela me ama muito, ela entra, ela por frequência de vibração, ela percebe o que me falta, e ela começa a mostrar o que me falta. Só que daí eu não aceito ela alcoólatra. Então todo o esforço dela em ser alcoólatra para me mostrar o que faltava, para eu ficar completo, para que minha vida pudesse fluir, foi em vão. E aí nós temos 2 filhos. O filho que mais me ama se torna um alcoólatra. Por que meu filho faz isso? Porque uma família é um conjunto de elementos interconectados. É como se fosse uma grande teia de aranha. Se eu pego uma teia de aranha e mexo uma pontinha dela, isso vai ressoar em toda a teia. Uma família, então, é como se fosse uma grande teia de aranha. Imagine que cada fio da teia de aranha é uma história e que cada ponto de encontro é um membro. Todos os membros e todas as histórias estão interconectados. E tudo isso está dentro de você. Se eu pego uma tesoura e corto 2 fiozinhos da teia de aranha, faz sentido para você que a teia vai se abrir um pouquinho e todo o resto da teia vai precisar fazer um pouco mais de força para manter a teia em pé? É isso que acontece numa família quando eu excluo alguém. Então, aquele filho que nasce, depois de eu excluir o meu pai e a minha esposa porque eles são alcoólatras, ele nasce com as informações da teia nele, ele recebeu muito amor e de certa forma ele pode querer retribuir esse amor. Ou, através do destino dele, ele mostra para todos da família o que falta todos enxergarem para que a teia se reconecte e para que todos tenham força para a vida fluir. Só que eu não sei disso, e na minha mente consciente eu julgo meu filho. Aliás, você que tem aquele filho ovelha negra da família, já deve ter percebido que quanto mais você chama a atenção dele, pior ele fica. Por quê? Porque na alma, ele está querendo mostrar algo para sua família, para você, para sua família. Mas na consciência você julga. Só que a consciência é só 5%. A alma é 95%. Por isso que ele fica tão revoltado quando você chama atenção. Ele tem consciência de que aquilo que ele está fazendo é errado. Só que ele não consegue fazer diferente. Por quê? Porque na alma, aquele comportamento tem uma missão de mostrar para todo o sistema familiar aquilo que está excluído. E aí, se meu filho se casa, essa esposa dele não casou com um alcoólatra à toa, nesse meu exemplo, meu filho já está alcoólatra. Essa esposa casou com ele porque na família dela também tem um alcoólatra excluído, só que ela não sabe que ela está excluído. Ela não sabe que ele está excluído. Ela não sabe que atraiu justamente meu filho, que tinha 110 milhões de homens no Brasil. E ela foi atrair justamente que neste exemplo é meu filho, para casar com ele. Por quê? Porque no meu filho tinha uma característica que completava algo no sistema dela. Porque o objetivo, a lei é do pertencimento, né? A ideia é que todos pertençam. E essa lei, ela vai dar um jeito de todos pertencerem. Ou pelo amor, ou pela dor. Mas a esposa dele não sabe, julga ele. Na próxima geração, tem mais um alcoólatra. Pode ser um sobrinho também, tá? Na próxima geração, outro e outro e outro. Esse lance que passa do filho pro neto, do neto pro bisneto e aí por diante, chama-se lealdade. Mesmo que eu acelerasse muita explicação, eu acho que vocês não teriam paciência para escutar lealdade hoje. Lá no Elon Connect, as aulas são gravadas de meia em meia hora, tá?
Então, são várias aulas, mas se você assiste uma por dia, de meia e meia hora, você tem um conhecimento, amanhã você aprofunda, é progressivo, e aí você aprende muitas coisas. Para eu explicar tudo isso, para chegar na lealdade, eu precisaria de umas 3 horas aqui conversando com vocês, tá? Mas eu já dei um exemplo de lealdade para você compreender que toda exclusão gera uma compensação. Mas por enquanto, se você lembrar que você não pode excluir nada e nem ninguém, isso já é um bom começo. Lembrando que julgar é uma forma de excluir. Ter dó é uma forma de excluir. Querer que seja diferente do que é ou do que foi são formas de excluir. E eu não posso excluir nada e nem ninguém. Mas João, quer dizer então que eu preciso aceitar tudo exatamente como é? É quase isso. Eu preciso concordar. Eu preciso olhar para aquilo que aconteceu na minha família sem nenhum passivo emocional. Afinal de contas, quem quer algo diferente do que é, não está aberto para o que é. Então, eu não aceito meu marido alcoólatra. O fato de você não aceitar não resolve o problema. Eu não aceito a minha dificuldade financeira. Então, quem quer não está aberto para aquilo que é. O que é a situação que te incomoda. Mas quando eu não estou aberto para o que é, aquilo que é não me traz força. E aquilo que eu gostaria que fosse também não me traz força. Então nos resta, como Jesus nos ensinou, ficar com a verdade. Jesus falava, a verdade vos libertará. Ou seja, a verdade é que atualmente tem um problema financeiro. A verdade é que atualmente eu estou com uma questão no meu relacionamento, que tem alguém doente. A verdade é que o meu filho está perdendo dinheiro no jogo. Eu não estou falando que você não pode mudar. Eu estou falando que não tem como mudar se você não olha para a verdade. Imagine que aqui está o meu problema. E eu não aceito o meu problema. Ele vai embora só porque eu não aceito? Então esse é o sentido de você olhar. Lembrando que julgar é uma forma de excluir, ter dó é uma forma de excluir, querer que seja diferente é uma forma de excluir. Por que eu não posso ter dó? Porque ter dó é uma forma de querer que seja diferente. Ah, que dó da minha mãe que apanhava do meu pai. Eu preciso lembrar que é através da força de um homem, como meu pai foi, mesmo que ele foi violento, somada à submissão da minha mãe, que a vida ganhou força até mim. Então, ao invés de me lamentar, eu reconheço que isto me deu força, e se eu quiser homenagear a minha mãe, eu faço da minha vida algo bonito. Eu trato a minha esposa bem. Eu trato o meu marido bem. Eu faço algo de bonito para o mundo. Agora, quando eu não consigo concordar é ficar com a verdade, tá? Quando eu não consigo concordar com a forma que meus pais se relacionavam, eu não estou concordando com a minha própria existência. E a vida não vai para frente. Mas, João, como é que faz para concordar com coisas absurdas que aconteceram na minha vida? Conhecimento. O Elan Connect te conecta ao conhecimento necessário para você compreender o porquê o seu pai agia como agia, o porquê a sua mãe aceitou o que aceitou, o porquê seu avô era como era, o porquê pessoas atraíram o que atraíram. E aí você consegue olhar para o destino familiar, para a história familiar e dizer sim. Quando eu digo sim para a história familiar, eu tenho liberdade para fazer diferente. Quando eu digo não, eu estou cortando uma parte da teia de aranha, ficando fraco, então em algum momento isso vai precisar se repetir para que a teia seja completa. Afinal, a lei do pertencimento é implacável, como a gravidade aqui na Terra. E para não ficar o dito pelo não dito, e para você entender melhor como funciona essa lei na prática e como ela atua no seu dia a dia, eu vou dar um exemplo. Imagine que o seu avô, quando ele era jovem, ele era um garimpeiro. Ele e o sócio dele. E que tudo que ele encontrava no garimpo, ele deveria dividir com o sócio, porque tinha um contrato que dizia isso. Só que um dia o seu avô encontrou uma grande quantidade em ouro. E ao invés de dividir o ouro com o sócio, o seu avô pegou todo o ouro para ele. E no outro dia também, até que um dia o sócio percebeu a situação e começou a cobrar o seu avô. Só que o seu avô não queria devolver a parte do sócio. Então, o seu avô armou algo lá para o sócio e deu um jeito de matar o sócio. E o sócio tinha esposa, tinha 2 filhos, mas o seu avô não estava muito preocupado não com isso. Pegou todo o dinheiro e fugiu para um lugar distante. Há 2 gerações atrás não tinha rede social, ninguém encontrou o seu avô e ele recomeçou a vida dele lá. Lá ele encontrou sua avó, casou com a sua avó, nasceu sua mãe, casou com o seu pai e aí você nasceu. 1º, 2º, 3º, 4º filho do casal. Não sei qual a sua posição. Faz de conta que essa tenha sido parte da história que deu origem à sua vida. O que você acha do fato do avô ter matado o sócio? Eu, João, acho errado. E você, acha certo ou errado? Tudo bem para você que o seu avô fez algo de errado? Ou você gostaria que ele tivesse feito certo? A maioria das pessoas, quando eu pergunto isso no consultório, elas me respondem, eu acho que ele deveria ter feito algo diferente. Não era para ter roubado, não era para ter matado.
Só que se ele não tivesse roubado, ele não teria matado. Se ele não tinha matado, ele não fugia. Se ele não fugia, ele não encontrava a sua avó. Se ele não encontrava a sua avó, não nascia a sua mãe e você não nascia. Tá certo o que o avô fez? Claro que não tá certo. O certo continua sendo certo e o errado continua sendo errado. Mas faz sentido para você que foi através do destino, das escolhas, de todos os seus antepassados terem sido como foi, que a vida chegou até você? Por isso que a postura ideal é olhar para o avô e dizer o seguinte: meu querido vovô, por mais que você roubou e matou, tem lugar para você no meu coração. Afinal de contas, é através da força de um assassino que a vida chegou até mim. Se está certo ou se está errado, você que decide com Deus, com a justiça, com a sua consciência, com a mãe do morto, com a esposa do morto, não sei. Eu não matei ninguém e também não mataria. Mas que eu reconheço que é graças à força do assassino que a vida chegou até mim, eu reconheço. E querido morto, claro que é uma postura, a gente não vai conversar com o morto, pelo menos não aqui hoje, tá? Querido morto, veja, você morreu, mas não foi em vão. Quando você morreu, a vida ganhou força e chegou até mim. Já que precisou você morrer para que a vida chegasse até mim, ao invés de me lamentar, eu vou honrar o seu destino. Eu vou fazer da minha vida algo muito bonito por mim e para honrar você, sua esposa, seus filhos. Aí, ao invés de estar excluindo a situação, julgando a situação, você está dando lugar, reconhecendo que isso te deu força e fazendo dessa força algo bonito. Do contrário, se você julga, exclui, tem raiva do avô, queria que fosse diferente, você está excluindo 25% daquilo que é você. Você consegue ser feliz sem amar 25% do sangue que corre na sua veia? Já parou para pensar que 25% daquilo que tem dentro de você veio do seu avô? Você consegue ser feliz sem amar 25% daquilo que existe em você? Mas você quer muito ser feliz. Eu também, todas as pessoas buscam a felicidade. Mas para eu ser feliz, eu preciso estar completo, eu preciso ter força. E a força, nesse exemplo, veio do assassino. Então, o que vai acontecer? Eu vou começar a emitir ondas. Quem quiser saber como é que a gente emite ondas, entra no Elon Connect. E vou atrair situações. Mesmo que eu esteja pensando positivo, mesmo que eu estou fazendo 21 dias de sei lá o quê, que eu estou emanando positivo, que é só o meu 5% consciente, no meu inconsciente eu vou atrair situações que me ajudem a enxergar meu avô. Aí, por exemplo, eu acho um sócio que me rouba muito. E através desse sócio me roubar muito, eu enxergo o meu avô. Ah, mas eu não aceito que o sócio me roubou. Um tempo depois, sei lá, eu sou dono de uma empresa e eu recebo uma intimação injusta lá e tenho que perder um dinheiro para um funcionário ou para uma empresa que me passou para trás. Ah, mas não aceito. Não foi graças a um sócio roubar o outro que nós nascemos? Nesse exemplo? Não foi graças a alguém ser passado para trás que nesse exemplo você nasceu? Ah, mas não aceito. Um tempo depois, acontece um suicídio na família. Quem vai fazer o Elon Connect, quem já fez também, sabe que o suicídio tem a ver com o não atendimento funcional das 6 necessidades da mente humana. Só que eu crio uma história, em algumas das minhas identidades, onde eu dou um jeito de não atender as necessidades de uma identidade para que eu possa cometer suicídio. E assim, através do meu suicídio, eu mostro, do suicídio de alguém ali próximo, eu mostro para toda a minha família, para toda a teia que estava com a vida amarrada, que é através de uma vítima de um agressor, eu mesmo sou minha própria vítima e meu próprio agressor, que é algo sim, que a vida chegou até nós. E aí você começa a compreender que existe um movimento oculto de amor por trás daquilo que acontece na sua vida, que quer completar, expliquei completar, mas também quer equilibrar, ensinar ou pôr ordem na sua vida. E essas leis, e esse movimento oculto de amor, ele sempre está atuando como a lei da gravidade. E aí adianta você ficar bravo com esse povo que traz coisas ruins? Não adianta você ficar bravo. Afinal de contas, agora você compreendeu que através dessas pessoas, nós completamos algo em nós. E é por isso que Jesus falava algo parecido com isso. Seja compassivo como meu Pai Celestial, que faz raiar o sol sobre os bons e os maus, chover sobre os justos e injustos. Por quê? Porque Jesus sabia que na alma toda pessoa tinha uma função. Então Jesus nos ensinou a dar lugar para todo mundo, porque ele sabia que através de algumas pessoas ou situações ruins, a gente completava, equilibrava, aprendia algo. Agora, quando eu não sei disso e fico só na consciência, eu julgo. E aí eu excluo de novo. Então, mais tarde vai precisar acontecer de novo. E aí talvez você esteja começando a compreender por que alguns aspectos da sua vida estão amarrados. Então, com esse ensinamento dessa primeira lei, que é um dos conteúdos que a gente ministra lá no Elon Connect, aliás, ele é o ponto de partida para soluções, né? Que a gente coloca para a sua vida lá no Elon Connect, você começa a compreender que nós precisamos dar lugar para todos. Você começa a compreender que existe algo além do emocional. Tem um problema físico causado por algo emocional. O algo emocional é causado por algo espiritual. O algo espiritual é a minha família de origem. Então, quando o algo espiritual não está bem,
Isso gera um contexto de problema de relacionamento, de falta de dinheiro, de doença, que gera problemas emocionais. Quando eu tenho um problema emocional que eu não resolvo, eu fico doente. E percebe que a minha história começou com a doença, né? Eu era doente e na microfisioterapia a gente tratava sintomas, só que eu fui me aprofundando e hoje eu trato a real causa. E aí você começa a compreender que o problema nunca é o problema. O problema é o que veio antes do problema e que em geral as pessoas não veem. O como incluir todas as pessoas da família pode te dar força. E o quão devastador pode ser para você, para os seus filhos e netos, quando você não dá lugar para aquilo que está excluído na sua família. Aí a pessoa vem me procurar com depressão, com ansiedade, com insônia, causada por N coisas que estão amarradas na vida dela. E muitas vezes, por exemplo, numa constelação, a pessoa acha que a constelação vai resolver a questão dela. Ou que o remédio vai resolver a questão dela. Esse é o jeito errado de se resolver as coisas. O jeito certo é você ter consciência do porquê que na sua família as coisas foram como foram, a consciência de como faz para o amor fluir, de como faz para a vida fluir, para a força fluir em você, e chegar em você. E essa consciência de como o amor e a força fluem está dentro do Elan Connect. Então o Elan Connect surgiu por quê? Porque as pessoas me procuravam com os mais diversos tipos de problemas, normalmente físicos, mas causados por questões emocionais, N tipo de questões emocionais, e eu fui percebendo que o principal erro delas é querer que o remédio cure elas. É querer que alguém mude uma atitude para curar elas. Só que elas não sabiam que elas estavam atraindo aquilo. Quantas pessoas você conhece que saiu de um relacionamento ruim e encontrou um outro pior? Porque por não entender que está atraindo isso para ela. E não tem só a ver com pensamento positivo. Ou pessoas que acham que o remédio vai curar ela, que a constelação vai curar ela. O que cura é o que você faz com as informações que você recebe na constelação. É o que você faz com as informações que você recebe na sua terapia. Mas nem sempre, em uma terapia de 2, 3, 4, 5, 10 encontros, você consegue ter uma visão global do porquê que as coisas estão acontecendo na sua vida, ou porquê que elas não estão acontecendo. E para isto serve o Elan Connect. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre como a vida fluir, o Elan Connect ele é um conjunto de conhecimentos progressivos que te levam a soluções nas mais diversas áreas. Você vai fazer um mapeamento mental para começar, para você entender o que te deixa mal, o que te deixa bem, quais são as suas principais mágoas, quais são as suas principais dificuldades, o porquê que você acredita que você tem essas dificuldades lá no começo. Você vai entender como funcionam suas identidades lá no começo. Aí a gente vai falar sobre energia, frequência e vibração. Vai te mostrar como que a sua emoção causa uma doença. Tá? E a partir disso, a gente começa a criar soluções. Então a gente te ajuda na comunicação, mas eu já quero que você entenda que talvez seu avô era grosseiro porque não sabia se comunicar. Mas agora você vai aprender a se comunicar. Então, como comunicar minha verdade com amor, paixão e compromisso? A partir da comunicação, a gente vai começar a olhar para essas leis, que eu expliquei agora, eu expliquei uma, né? Mas são 4 leis, eu expliquei o pertencimento. Mas existe o pertencimento, o equilíbrio, a ordem e a lealdade. A lealdade, gente, é a força motriz que faz o mundo ser como é. A lealdade é como se fosse uma grande engrenagem. Se há algo excluído, ou se há algo fora de ordem, ou se há algo desequilibrado, a lealdade restabelece esse equilíbrio, esse pertencimento, essa ordem. E muitas vezes as pessoas não sabem disso. A partir desse conhecimento das leis básicas, a gente te mostra como aplicar isso na sua relação amorosa, para que você inicie sua relação amorosa de uma forma legal, para que você compreenda a relação amorosa dos seus pais, e aí você consegue parar de julgar. Aí sim você fica livre para a sua relação amorosa. A gente ensina como você aplica isso na sua relação com seus pais e com os seus filhos. Aí, quando eu estou de bem com a relação dos meus pais, e dos meus pais entre eles, meus avós, bisavós, tataravós, quando eu aprendo como sugar, como tomar o amor vindo dos meus pais, quando o amor dos meus pais flui em mim, através de mim, eu consigo manter uma relação boa. Então tem um módulo só sobre como faz para você manter a sua relação saudável. Então energia masculina, feminina, o que polariza, o que despolariza, o empilhamento emocional que faz com que muitas vezes a relação termine, como romper esse empilhamento emocional. E a partir disso, se eu já consigo servir uma família, aí a gente vai trabalhar uma outra esfera da vida, que é a esfera profissional. Eu só consigo ter sucesso profissional quando a minha esfera do eu está ok. Então, o que é a esfera do eu? É eu comigo mesmo, eu e minha família de origem, eu e meu passado, eu e minha infância, eu e meu bem-estar. Resolvido isso, vamos para o relacionamento. O que eu devo resolver para o relacionamento começar bem e como manter uma relação boa. Se eu já consigo servir a minha família que eu formei, a minha esposa ou o meu marido, o que transborda dessa energia que eu tomei da minha família, porque a força para a vida fluir e a força para eu servir através do meu trabalho também vem da família de origem. Então, o que transborda daquilo que eu já estou dando para a minha família que eu formei, eu consigo servir através do meu trabalho.
Trabalho também é servir. Você trabalha para servir e não para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma consequência do quão bem você serve. Então a gente trabalha também essa questão do porquê que a vida financeira e profissional está travada. Por que eu não consigo terminar minha faculdade? Por que eu pulo de emprego em emprego? Por que eu nunca ganho aquilo que eu mereço? Enfim, você vai compreender tudo isso lá no Elon Connect. O Elon Connect é um conteúdo para a vida, tá? É um conteúdo de inteligência emocional, de espiritualidade para a auto-aplicação, para que você possa resolver suas questões e ajudar, por exemplo, seus filhos, seus sobrinhos, seus entes queridos, as pessoas ao seu redor. No final, você vai fazer um remapeamento e vai perceber quantas coisas mudaram daquele eu que você era no mapeamento que você fez no começo para aquele eu que você se tornou no final. E se você gostou desse vídeo, se esse conteúdo foi relevante para a sua vida, deixe o seu like aqui, faça um comentário também do que você achou mais importante, ou com as suas dúvidas, perguntas ou sugestões de assuntos, inclusive para os próximos vídeos. E se você conhece alguém que você acredita que esse conteúdo trará algum benefício, compartilhe com esse alguém também, né? Eu sempre digo, quando eu dou uma aula como essa para vocês, seja num store, seja numa live no YouTube, e vocês compartilham, é uma forma de vocês passarem para frente esse amor que eu estou levando para vocês, né? Eu tomei a força vindo dos meus pais e com essa força eu crio conteúdo para vocês. Se você achar que está na hora de dar esse passo, que é interessante para você entrar para o Elon Connect, o link está na descrição desse vídeo ou um pouco abaixo aqui, se você encontrou esse vídeo numa página de apresentação do Elon Connect, clique no Compre Agora ou clique no link aqui que você vai estar se inscrevendo para o Elon Connect e trazendo todo esse conteúdo para sua casa e transformando a sua vida e a vida dos seus especiais através do Elon Conhecimento.